O Deus que eu sirvo é o Deus de Noé, de Abraão. O Deus que eu sirvo é o Deus de Isaac, de Jacó. O Deus que eu sirvo é o Deus... Quero cumprimentar todos os internautas do Brasil e do mundo que através deste vídeo está me assistindo. Se é de manhã, quero vos cumprimentar com um bom dia. E se caso é à tarde, uma boa tarde. E se é à noite, uma boa noite. Eu sou o missionário Timóteo Santana. E quero, através desse vídeo, eu quero testemunhar sobre a minha chamada ministerial. Porque todos que Deus chamou para o seu ministério foi através de muitos testemunhos, de sinais, de manifestações sobrenaturais, vindicando assim o ministério daquele homem que Deus havia chamado para a sua obra. E eu, meus amigos do Brasil e do mundo, que estão em sintonia, ligado com essa gravação, quero dizer a vocês que eu tive um chamado de Deus que eu me considero um chamado especial. Por quê? Porque Deus mostrou muitas revelações antes de eu começar a exercer o seu ministério, do qual estou atuando. Deus me deu muitos sonhos, me deu muitas visões, e foram todas elas confirmadas e têm sido confirmadas, e também as coisas sobrenaturais que na minha vida vieram acontecendo. Eu nasci já na crença espírita, não é crença evangélica, nasci na crença espírita, porque existem muitas crenças, a crença espírita, a crença católica, a crença evangélica, a crença budista, enfim, há vários tipos de crença. E eu nasci na crença espírita. Minha mãe era mãe de terreiro, Dona Jovelina de Oliveira, em Mesquita, aonde eu fui criado até os meus 18 anos de idade, acompanhando a minha mãe no terreiro de Umbanda. Eu era cambone no terreiro da minha mãe. E durante os dias que eu me conheci por gente, até os meus 18 anos, a minha crença foi essa. Uma crença voltada para a santidade e voltada para os santos da Igreja Católica. Até que o Senhor Jesus, no ano de 1970, através de uma campanha de cura divina em Chatuba, em Mesquita, com o missionário João Gonçalves da Silva, que eu tenho o prazer de anunciar aqui o seu nome, foi o homem que Deus usou para me trazer das trevas para a luz e me tirar do espiritismo para o evangelho. 1970, eu comecei a minha caminhada de fé. E o que me trouxe para o evangelho de Jesus é que eu fiquei impressionado com as campanhas realizadas pelo missionário na época, que aquelas entidades, amados, que era reverenciada lá no centro espírita, elas começaram a se manifestar na campanha e se dobrando diante da frente do missionário. O missionário mandando as entidades se ajoelhar diante dele e aquelas entidades obedecendo o missionário. Aquilo me deixou impressionado e eu busquei conhecer que fé era aquela, que guia era aquele que o missionário tinha. E então foi aí que eu conheci Jesus, o Todo-Poderoso. E de lá para cá, de 1970 até 1980, eu tive muitos sonhos, Deus mostrando muitos sonhos com a minha chamada. Eu tive muitos sonhos pregando para multidões, expulsando demônio, orando pelos enfermos, as pessoas sendo curadas. E eu quero contar aqui, nessas visões da minha chamada, eu quero que o meu amado internauta preste bem atenção
nesses sonhos que eu vou contar para vocês. Eu tive um sonho, ainda nos meus primeiros anos de vida cristã, que eu me achava pregando dentro do forno de uma padaria. Aqueles fornos antigos que tinha de envenaria. Pois é, eu me encontrava no sonho sentado dentro de um forno daquele, com uma roda de gente me ouvindo. E eu contei o sonho para uma senhora de oração, e ela disse que Deus estava me preparando para um ministério muito especial na sua palavra. Passando mais uma época à frente, mais alguns anos, eu tive um outro sonho, pregando no fundo do mar. Eu me achava dentro do mar, sentado, e aquela roda de gente me ouvindo, no fundo do mar. Mas ninguém tinha, amado ouvinte, aparelho na boca e nem nos olhos. E eu no fundo do mar pregava a palavra com a maior naturalidade. Fui contar para uma outra pessoa de oração, um irmão chamado Mariano na época, e aquele irmão interpretou que Deus estava me colocando dentro da palavra, que ia fazer de mim um pregador da sua verdade, um anunciante da sua verdade, da sua palavra pura, porque eu me achava pregando no fundo do mar, sem usar nenhum aparelho em meu rosto, em minha boca. Depois eu tive um outro sonho também, referente à minha chamada. Eu sonhei que eu estava dentro de um quarto, preso, e aquele quartinho estava em cima de uma linha de trem. E não tinha, meu amigo internauta, porta e nem janela. À frente do quartinho era umas grades, parecendo uma cadeia mesmo. E o quartinho estava em cima de uma linha de trem. E eu via lá de dentro do quartinho, sentado, quando aquele trem se aproximava de longe, vindo em direção ao quartinho, como quem espedaçar o quartinho. E o trem veio se aproximando. E eu apavorado dentro daquele quartinho. Mas quando o trem chegou em cima do quartinho, o trem estancou. Eu via a frente do trem, como você está vendo a frente da minha mão nessa câmara. E ali houve aquele clarão dentro do quarto e pareceu umas escadas do lado direito, dentro do quarto. E eu comecei a subir aquelas escadas para um segundo andar e me dei com uma luz muito forte e me acordei. Fui contar para um outro irmão de oração o sonho. E o irmão disse: olha, irmão Timóteo, Deus está te preparando, está mostrando que você tem uma chamada especial para o ministério, porque você se achava preso dentro de um quarto. Não tinha porta, nem tinha janela. E ele me perguntou: como é que você entrou no quarto? Eu digo: não sei. Eu já estava dentro do quarto no sonho. Ele disse: o Senhor que te botou ali dentro. Você foi chamado como apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo dizia: eu preso do Senhor. E você está preso no Evangelho. O Senhor te prendeu. Você é um prisioneiro do Senhor. Muito bem, meu amado internauta. Mais tarde eu tive um outro sonho. Neste outro sonho, eu me achava em cima de uma muralha. A muralha era muito alta e tinha aproximadamente 1 metro de largura. Era tão alta que eu não via a sua superfície embaixo. E eu estava em cima daquele muro com medo de cair. Eu sentia medo de cair. E eu queria descer dali de cima. Estava incomodado. Mas não tinha como descer, porque não tinha corda e nem tinha escada. Fui contar novamente para o mesmo irmão que já tinha interpretado o outro sonho. Se chamava irmão Mariano. E esse irmão, ele deu a interpretação. Ele disse: olha, essa muralha alta, você não tinha escada para subir, não tinha corda
É um sonho semelhante ao sonho do quarto que você teve, que estava preso. Não tinha porta nem janela, mas você estava lá dentro. Agora você está em cima de uma muralha que não tinha corda nem escada para subir. Mas o Senhor quem te colocou lá em cima, disse ele, o Senhor te colocou em cima dessa muralha. E para você descer dela, Timóteo, dizia o irmão Mariano, só se você cair do Evangelho. E eu dei muita glória a Jesus, fiquei feliz com aquela interpretação e com aquele sonho. E a minha vida veio só crescendo, meus amados internautas, na vida espiritual. Tive um outro sonho que foi mais forte do que os outros. Isso Deus me indicando a minha chamada para o ministério da palavra. Estou lhe contando isso através desse vídeo, porque se você é líder de qualquer denominação e quiser chamar o missionário Timóteo para pregar no seu púlpito, você já sabe quem está convidando, porque eu tenho uma história espiritual para contar, que não posso contar tudo aqui nesse vídeo, que é a coisa mais profunda que Deus tem me mostrado com o meu ministério, com a minha chamada. Mas nesse outro sonho, eu via, meu amado internautas, uma caixa, uma cesta caindo do céu. E eu via muita gente correndo em encontro daquela caixa que estava caindo. Você já teve a experiência, amado internauta, de ver um balão caindo e o povo correndo para tentar apanhar o balão? Assim foi aquele sonho. Eu via muita gente correndo ao encontro daquela caixa. E eu também corria também. Só que quando eu chegava no local, a cesta já havia caído. A cesta tinha 1 metro de comprimento, por 50 de largura e 40 de altura. Muito bem. E a multidão estava lá em volta da caixa. Aquela multidão de gente em volta da caixa, segurando assim as mãos. Mas ninguém botou a mão na caixa. Interessante. Chegaram primeiro e não botaram a mão naquela caixa. E eu corri, pedi licença à multidão, cheguei até aquela caixa e abri, amigos internautas do Brasil e do mundo, eu abri, levantei a tampa da caixa. E aquela caixa, que era uma cesta, melhor dizendo, a cesta estava cheinha. Viu, meu amado internauta? A cesta estava cheinha. E sabe o que tinha na cesta? Coisa impressionante. A cesta estava cheia de pães. De pães. E os pães eram da altura da cesta. O tamanho da cesta era o tamanho das bisnagas. As bisnagazinhas redondas. Tá entendendo, amigo internauta? Da altura da cesta. Cheinha, a cestinha cheinha de pães. E eu comecei a tirar aqueles pães e comecei a dar para aquele povo. E os pães estavam todos quentinhos, como quem tinha vindo de uma fornalha. E de lá para cá, o Senhor abriu o meu entendimento. Isso depois de ter cursado uma faculdade de teologia, amado internauta, e ter passado por muitos estudos bíblicos com os homens, o Senhor abriu o meu entendimento para compreender as Escrituras e começou a vir uma série de revelações na sua palavra que eu gostaria de levar para a congregação que você que está me assistindo agora, se caso me convidar. Quer dizer, você que estou pronto para fazer o avivamento aí no seu ministério, não só com a palavra, mas como esse ministério musical que o Senhor tem me dado, que está rodando aí no YouTube, através da internet. Você pode entrar nos nossos vídeos e ir conhecendo as nossas mensagens musicais. E se me convidar para fazer parte aí da sua programação nas igrejas, nas comunidades, eu quero dizer a você que estou à disposição do vosso ministério. Eu,
o missionário Timóteo e Santana. Basta que você entre em contato conosco através do nosso e-mail, através do nosso telefone, fala com o meu assessor, com a minha assessoria, e nós estaremos assim aí levando uma mensagem de renovação e de avivamento para o ministério dessa congregação. Que Deus nos abençoe e obrigado pela atenção de todos que me assistem por este vídeo nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite. Muito obrigado. O Deus que eu sirvo é o Deus de Noé, de Abraão. O Deus que eu sirvo é o Deus de Isaac, de Jacó. O Deus que eu sirvo